Turma, estou até emocionado em finalmente estar aqui conhecendo os estúdios do GIFS, né? Eu tinha planejado, tinha falado com o George que eu ia fazer todo esse curso daqui. Na primeira semana eu tinha dito para vocês, a minha pequena se acidentou, precisei transmitir de casa. Na segunda já foi um probleminha aí, que teve com GG, não deu certo, transmiti as duas aulas de casa, mas hoje estou aqui nesse ambiente que eu gosto tanto, né, de usar o quadro, e está nesse momento aqui muito especial, né? Tem sido muito legal ter convivido aí com vocês durante essas 2 semanas. E chegamos aqui para fechar esse nosso ciclo, né? Essa nossa preparação, tá bom? Eu preparei um material simples. Eu tenho sempre um pensamento de que às vésperas de uma prova, você deve estar reforçando o seu emocional, porque estando com o emocional bem, ele vai influenciar no intelectual. Então eu trouxe coisas simples para a gente se lembrar, coisas simples que a UES tem cobrado recentemente e principalmente um TD mais conceitual, né, mais teórico. Eu vou, claro, escrever um número aqui e acolá, vou desenvolver uma fórmula, porque lembram até que na nossa última aula de quarta-feira eu disse que a UES é louca por isso, né? Ela exige que você se lembre de uma fórmula, que você interprete essa fórmula, ou que você se lembre de um conceito, se lembre de uma informação e use esse conceito, essa informação, tá bom? Trouxe aqui 5 questõezinhas de cada uma das grandes áreas da física, tá? Uma de mecânica, uma de eletricidade, uma de termologia, uma de ótica e uma de ondulatória. E para fechar a sexta, aquilo que é figura carimbada na UES, né? Aquela questãozinha de análise dimensional. A de hoje tem até um pouco a ver com mecânica, mas ela pode estar associada a qualquer área da física. A análise dimensional está sempre presente, tá bom? No decorrer aqui desse momento, eu lembro que quando a gente compartilhava a tela lá no Zoom, vocês interagiam muito, eu lia lá o chat, eu escutava as perguntas, né? Vocês liam até as questões para mim. Então, qualquer coisa, a gente tem acesso aqui ao chat. Patrícia também está aqui. Tive a honra hoje de conhecer nossa grande Patrícia. E aí a gente vai aqui interagindo, vocês vão conversando comigo também. Beleza? Combinado? Então, vamos lá. Primeira questão. Considere que, em um dado intervalo de tempo, 2 pontos de uma dada roda metálica de um trem descrevem um movimento circular uniforme. Caso se considere a roda como indeformável, e que o ponto P1 está mais próximo do eixo e o ponto P2 está mais próximo da borda, é correto afirmar que a questão envolve um pouquinho de movimento circular. Eu gosto de intitular isso aí de acoplamento de polias, né? Cada livro, cada professor, cada apostila dá o título. Eu gosto muito desse título, acoplamento de polias. Aí eu sei que o nosso tempo é curto, mas eu quero aproveitar, fazer a questão e fazer um lembrete do assunto, né? A gente faz uma breve lembrança aqui dos conteúdos, tá bom? Então imagine, né, nossa questão aqui de número 1, que eu tenho aqui 2 polias, tá? A polia A de raio RA e a polia B de raio RB. Esse aqui é o primeiro tipo de acoplamento que não é o da questão, tá? Eu vou dizer que essas duas polias estão acopladas aqui por uma correia, né? Pode ser correia, pode ser uma corrente, pode ser inclusive uma polia em contato com a outra, né? Aquelas engrenagens que é muito comum. Esse tipo de acoplamento, o que é que acontece? Eu considero, turma, que essa correia ela é ideal. Ela é indeformável. Então, todos os pontos dessa correia vão apresentar a mesma velocidade. Então, se todos esses pontos da correia apresentam a mesma velocidade, esse ponto bem aqui, em contato com a polia A, ele vai ter o que eu chamo de uma velocidade VA. Vamos supor que esse aqui é o sentido de movimento da correia. E esse ponto bem aqui, em contato com a polia B, ele vai ter uma velocidade VB. Mas, ora, o ponto da polia A está em contato com a correia.
O ponto da polia B também está em contato com a correia. E todos os pontos da correia, como eu disse que ela é ideal, possuem a mesma velocidade. Então, acabei de concluir que VA é igual a VB. Só que você aprendeu, quando estudou o movimento circular, que a velocidade linear, velocidade escalar, velocidade tangencial, ela é dada por ômega-r, tá? O V é igual a ômega-r. Então, VA, ômega-A, RA, VB, ômega-B, RB. Então, se a questão fala, isso é muito comum em questões de bicicleta, tá? E se cair uma questão que envolva bicicleta, o texto falará em coroa, catraca, e acho que provavelmente não virá desenho. A UES não tem gostado muito de desenho, já falei isso nas outras aulas, tá? Então, por esse motivo, é bom você saber até o nome dessas duas peças aí da bicicleta, né? A coroa é aquela correia dentada, engrenagem dentada, que está em contato com o pedal, é a coroa. E a catraca é a outra engrenagem também dentada em contato com o eixo do pneu, tá bom? Coroa ligada ao pedal, catraca ligada ao eixo do pneu. Então, se precisar fazer essa relação, tranquilo, lembrando que o ômega é 2πf. Então, se o ômega é 2πf, 2π de um lado, 2π do outro, eu também posso cancelar. FA, RA é igual a FB, RB. Se eu te dou os dois raios e quantas voltas um dá, você sabe quantas voltas a outra dá. Se eu te dou a quantidade de voltas que as duas dão e um raio, você acha outro raio. Ok? Esse é o primeiro tipo de acoplamento de polias, quando se fala que é por correias, corrente, uma em contato com a outra, dentes, né, aquelas engrenagens. Só que a nossa questão, ela traz o outro tipo de acoplamento. É aquele acoplamento em que as duas estão no mesmo eixo. Imagina aqui um eixo, e aí duas polias aqui nesse mesmo eixo, ó. Aqui a polia A, de raio RA, aqui a polia B, de raio RB. E aí esse eixo, agora ele gira com a velocidade angular. Se os dois discos, as duas polias, estão presas ao mesmo eixo, as duas giram com a mesma velocidade angular. Então agora eu tenho que ômega A é igual a ômega B. E como o ômega é V sobre R, então VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Está aí as duas maneiras de fazermos essa questão. Ei, Juarez, mas aqui eu não tenho duas polias não, Juarez. Eu tenho apenas uma roda. Agora eu tenho dois pontos da roda, turma. Aí é como se fosse equivalente a isso. Imagine aqui uma roda, vamos pegar uma roda bem maior aqui, pronto. E eu tenho dois pontos. Um vem aqui a uma distância, que é o P1, está mais próximo do eixo. E outro bem aqui, P2, está mais próximo da borda. Se esses dois pontos giram juntos na mesma roda, eles têm a mesma velocidade angular. De cara eu já sei disso. E o mais externo, como a velocidade escalar agora é diretamente proporcional ao raio, o mais externo aqui, o P2, ele teria maior velocidade linear, maior velocidade escalar. Tá bom? Então essa questão exige o quê? Que a gente conheça um pouco sobre esse tema. Esse aqui não foi o explorado na questão, foi esse. Mas eu tinha que saber que dois pontos de um mesmo disco, eles giram com a mesma velocidade angular. Isso está dito, turma, no item B. Né? Primeira questão, letra B, de bora passar, 15 de novembro, bora se garantir, né? A velocidade angular dos dois pontos é a mesma. Turma, tem itens que você até já descarta completamente. Ele diz que descreve o movimento circular uniforme.
Se o movimento é circular uniforme, não tem aceleração linear. A única aceleração é a centrípeta. Movimento circular uniforme, o módulo da velocidade é constante. Então não tem aceleração linear. E nem tem aceleração angular, porque ela depende da linear. O A e o D já são absurdos. A única aceleração que existe aí seria a centrípeta. Tá bom? Espero que a primeira questão tenha sido tranquila. E como eu disse, vocês ficam falando comigo, vocês ficam me dando aí um retorno. Vou acompanhando aqui o horário para ver se está tudo bem, tá? A gente tem 20 minutinhos, passaram aí 2, 3, não foi só, Patrícia? Ela está concordando comigo. Desculpa, turma, nem perguntei. Empolgado aqui, fui logo apagando. Ansioso aqui para a próxima questão. Beleza? Ok. GGzinho que está aqui ao lado, pertinho de nós. Daqui a pouco ele disse que está dando tudo certo aqui no nosso horário. Questão 2. Considere dois resistores com resistências diferentes e que obedeçam à lei de Ohm. Caso estejam associados e conectados a uma bateria, é correto afirmar que... O que é que acontece? Vou dar só um exemplo com os dois resistores. E nem vou desenvolver tanto para não ficar cansativo. Tá bom? Se esses dois resistores estão em série, você tem que saber apenas 3 coisas. 3. O resto é aplicar a lei de Ohm. Tá? O resto é aplicar aqui U é igual a R vezes I. É só aplicar a lei de Ohm. O resto. Mas se os dois estão em série, você tem que saber 3 coisas. Resistor R1, resistor R2 e DDP-U. O que é que acontece? Quando eu aplico uma DDP, surge uma corrente. Vou chamar isso aqui de corrente I. E observe que essa corrente I passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, na associação de resistores em série, a chamada corrente total, ela é igual a I1, ela é igual a I2. A corrente em cada resistor é a mesma. Beleza. Aplicando a primeira lei, U não é igual a R vezes I, então R1 vezes I vai dar U1. R2 vezes I vai dar U2. E esse U1 mais o U2, a soma dessas duas DDPs dá a DDP total. U total é igual a U1 mais U2. Turma, às vezes o professor apresenta isso e o aluno até acredita. Mas ele fica assim angustiado. Mas por quê? Só porque o professor disse que o total é a soma, eu tenho que acreditar? Eu queria que ele me convencesse. Por que eu preciso somar? Vamos provar? Fácil. Vamos chamar esse ponto aqui de A, esse aqui de C e esse aqui de B. Tá bom? Então me diz quem é U1. É a DDP entre A e C. É VA menos VC. E me diz quem é U2. É a DDP entre C e B. Então é VC menos VB. Vamos somar essas duas DDPs? Vamos lá. Somando, quem é que eu tenho desse lado? O 1 mais o 2. E quem é que eu tenho do outro lado? VC menos VC vai embora. Eu tenho VA menos VB. Mas, por favor, quem é VA menos VB, turma? U. Então, o 1 mais o 2 é igual a U. Você não só mais decorou. Você agora está convencido e nunca mais erra, nunca mais se atrapalha. Na associação de resistores em série, a corrente é a mesma, mas a DDP total é a soma das DDPs. Tranquilo? E aí, aplicando a primeira lei de Ohm de novo, se no lugar do U eu ponho R vezes I, no lugar do U1, R1 vezes I, no lugar do U2, R2 vezes I, cancela o I. Então, a gente chega à conclusão de que a resistência é equivalente, é a soma das resistências. Eu tenho que saber 3 informações de cada uma das associações. Eu estou na série.
O que é que eu tenho que saber? O que é que acontece com a corrente? O que é que acontece com a DDP? E o que é que acontece com a resistência total do sistema, né? A chamada resistência equivalente. Está aqui o que acontece na associação em série. Tá bom? E na associação em paralelo? Vou fazer um exemplo só com 2 também, tá? Vamos pegar aqui uma associação em paralelo com 2 resistores. Está aqui um, está aqui o outro. E nós vamos aplicar a DDP-U. U, esses 2 resistores, R1 e R2. Aí o que é que acontece? Em primeiro lugar, olha a mudança. Esse U, pessoal, o U, ele está entre quem? A e B, ó. Entre A e B. Eu tenho o U. Só que o U1 sobre o resistor 1 está entre quem? A e B também. Se os meus fios são ideais, o que acontece em 99% das questões, o fio só não vai ser ideal se a questão for explícita. Mandar você considerar a resistência do fio. Se não falar sobre isso, o fio é ideal, não tem resistência. Se aqui é o ponto A, aqui é A. Se aqui é o ponto A, aqui é A. Se aqui é o ponto B, aqui é B. E aqui também é B. Então, o 1 está entre A e B. E o 2 também está entre A e B. Então, tanto o U1, o U2 e o U total está medindo a DDP entre A e B. Então, o que acontece aqui? Ó, vamos inverter. A DDP agora que é a mesma. O total é igual a U1, que é igual a U2. Em compensação, essa corrente I total, quando chega aqui, se divide, eu tenho I1 por cima, eu tenho I2 por baixo. Então, a corrente total é a soma das correntes. E se no lugar do I, pessoal, olha aqui o I, você coloca U sobre R, então, U sobre R equivalente, U sobre R1 e U sobre R2, qual é a conclusão que a gente chega? Que 1 sobre U equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Beleza? Claro que tem outras fórmulas mais simples, né? Vocês que têm hábito, prática de fazer questões com associação de resistores, quando são só 2, que é o caso desse aqui, eu tiro o MMC, depois inverto, é o famoso produto pela soma. Quando eu tenho vários resistores, N resistores, mas todos de mesma resistência, aí o que é que eu posso fazer? Pega o valor da resistência e divide pelo número de resistores, né? Temos casos especiais, tá bom? Mas voltando para a questão, o que é que ela pergunta? Ei, candidato, você sabe o que acontece na associação de resistores? Se for em série, se for em paralelo. Então a questão pergunta sobre isso. E aí o que é que eu tenho? É correto afirmar que se estiverem em letra D de dado, em série, a corrente é a mesma nos dois. Eles podem até ter resistências diferentes, como acontece na questão, mas a corrente que os percorrerá é a mesma, letra D, essa linda letra aí do nosso alfabeto. Beleza? Vamos aqui adiante. Questão de número 3, uma questão muito boa de termodinâmica, tá? Ela envolve aí, numa questão só, vários conceitos de termodinâmica. Eu poderia dizer facilmente que esses 4 itens que estão aí, em outros anos, cada um deles já foi uma questão da UES. É como se tivesse aí 4 questões que já caíram na UES numa questão só. Tá joia? Deixa eu só, antes que leia as questões, colocar aqui 2 informações básicas. Primeiro, a energia interna de um gás, principalmente se ele for monoatômico, há pouco vocês estavam vendo gases com o Hugo, né? Estão sendo agora bombardeados de natureza. Tiveram biologia, química e agora física. Para um gás monoatômico, a energia interna é 3 meios de nRT. Tá feio aqui porque eu vou ajeitar de propósito, viu? Já já eu ajeito, estou deixando espaço que eu vou inserir alguma coisa aí. E vocês sabem também que a primeira lei da termodinâmica, ela diz que ΔU é igual a Q menos tal. Tá bom?
A energia interna é função da temperatura. Ela é associada a um estado de um gás. Mas na termodinâmica, turma, olha o nome, ó, termodinâmica. A termodinâmica estuda as transformações gasosas. Ela não estuda um estado de um gás, ela estuda a passagem de um estado para outro. Então é melhor a gente falar em variação de energia interna. E a variação da energia interna é função da variação da temperatura. Essa fórmula, anota aí, porque eu não anotei, estou confiando que você está anotando, é para gases monoatômicos. Não é comum a primeira fase exigir que você saiba o cálculo da energia interna para gases dipoliatômicos, tá? Tripoliatômicos, não. É mais comum o monoatômico. Então vamos aqui. Em relação às propriedades dos gases, atente para as seguintes afirmações. 1. Para um gás ideal, a energia interna é função apenas da pressão? Totalmente falso. É função apenas da temperatura. Tá bom? Então, item 1, totalmente falso. Beleza? 2. O calor absorvido por um gás ao variar de seu estado independe do processo? Falso também. Nessas três grandezas que aparecem na primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna, quantidade de calor que o gás troca com o meio e trabalho que o gás realiza sobre o meio ou que o meio realiza sobre o gás, só uma das três não depende do processo, não depende da transformação, só uma das três. Quem é? Variação da energia interna. Se eu traçar aqui um diagrama PV, turma, ó, pressão versus volume. E um gás vai de A até B. Como é que ele vai? Em linha reta, aqui na diagonal. Pronto. Isso aqui é uma transformação 1. Gostei não, Juarez, está muito reto. Tá bom. Então ele vai de A para B, fazendo curva. Transformação 2. Também não gostei não, Juarez, está muito geométrico. Tá certo? Então ele vai de A para B, fazendo zigue-zague. Melhorou? Essa aqui vai ser a transformação 3. O que é que acontece? Para cada transformação dessa, eu tenho uma quantidade de calor. Para cada transformação dessa, eu tenho um trabalho realizado. Mas para cada transformação dessa, a variação da energia interna é a mesma. Delta U1 é igual a delta U2, que é igual a delta U3. Porque a variação da energia interna é função exclusiva da variação da temperatura. Se eu vou de A para B, é TB menos TA. Não interessa se eu vou por cima, se eu vou por baixo ou se eu vou pelo meio. É TB menos TA, de todo jeito dá certo. Entendido? Então dizer que o calor independe do processo está errado. Calor e trabalho depende. Quem não depende é a variação da energia interna, tá? A energia interna de um gás é uma função apenas da temperatura e independe do processo. Lindo! Acabei de falar sobre isso. E numa expansão isotérmica de um gás, se é isotérmica, não varia a temperatura. Se não varia a temperatura, ΔT é zero, ΔU é zero. Então, o calor é igual ao trabalho. O trabalho realizado pelo mesmo é igual ao calor absorvido. Verdade também. 3 e 4 estão corretos. Letra B, de bora passar. 15 de novembro, bora se garantir. Patrícia, como é que está aí meu tempo? É para encerrar? Então vou encerrar, turma. Vou deixar a quinta, que é uma questão tranquila sobre ondas, tá? Para fazer a quinta, você tem apenas que lembrar da fórmula de Taylor, e a UES gosta dela. Raiz de T sobre Mi. Então a velocidade cresce com o aumento na tensão. Opção correta, letra C. Essa linda letra do nosso alfabeto. E a sexta é uma de análise dimensional. Ele diz que o momento linear P ele é igual a 4T. Só que o momento linear, turma, o S adora essa expressão, momento linear. É a nossa famosa quantidade de movimento. É o Q. Você está acostumado a chamar de Q. E a fórmula que você conhece é MV. Então você está vendo que o Q, que na verdade é o P, MV é 4T. A massa é constante.
Então você está vendo que a velocidade varia com o tempo, de forma linear. Quando é que a velocidade varia com o tempo de forma linear? No V igual a V0 mais AT. Movimento uniformemente variado, movimento em que a aceleração é constante. Letra B. Mais uma vez, de bora passar. 15 de novembro, bora se garantir. Mas eu vou pedir licença ao GG para finalizar com a 4. Eu nem vou ler o texto todo. A questão fala sobre fibra ótica e eu vou apenas dizer que a fibra ótica é uma aplicação de que fenômeno, tá bom? Imagine aqui a fibra ótica e por que ela é tão eficiente na transmissão das informações, a fibra ótica. Porque você transmite na velocidade da luz. Não é o 3 vezes 10 oitava, porque não é no ar, não é no vácuo. É dentro da fibra. Mas é uma velocidade muito elevada. Então ela já é muito boa por isso. E segundo, você quase não tem perdas na transmissão por fibra ótica. Porque uma vez que a luz penetra aqui na fibra, ela bate e volta, bate e volta, bate e volta. Ela sofre inúmeras reflexões totais. Tá joia? Então, o fenômeno que explica o funcionamento aí da fibra ótica é a reflexão total, letra D. Agora, cuidado, viu? Eu sei que o nosso foco é o S, mas o Enem já 2 vezes fez perguntas sobre isso, e qualquer outro vestibular também pode perguntar. A gente estuda o fenômeno da reflexão total dentro da refração. Se tiver as 2 opções, ferrou. Sempre que aconteceu no Enem deu confusão. Espero que não tenhamos as 2 opções, ou uma ou outra. Nitidamente reflexão total. Só que a reflexão total, ela é um caso especial da refração. O raio de luz que era para passar de dentro para fora, não passa. Por quê? Porque 2 condições foram obedecidas. Ele se propaga do meio mais refringente para o meio menos refringente, e o ângulo de incidência, esse ângulo aqui, o anormal, ele é maior do que o ângulo limite, tá? Eu trouxe aqui, quem já teve aula comigo deve lembrar, só uma garrafinha com um pouquinho de sabão e um laser, para tentar mostrar um pouco isso para vocês. GG, se a gente diminuir aqui a luminosidade, dá certo? Para ficar um pouquinho mais escuro e vocês visualizarem aí, ó. Então, o que é que acontece, né? Eu trago essa água com sabão para ficar melhor de você ver o trajeto do laser aqui dentro. Dá para visualizar aí, Patrícia, na tela? Massa. Aí o que acontece? Ele está passando por conta dessa inclinação. Mas se eu ponho uma inclinação maior, aquela história que eu falei do ângulo, olha o que é que acontece com o laser aqui dentro, turma, aí, ó. Ele bate e volta, olha aí, ó. O fenômeno da nossa reflexão total. Beleza? É assim que funciona a fibra ótica. A luz penetra com uma certa inclinação e ela fica retida, né? Ela fica presa na fibra, fazendo com que a transmissão tenha uma maior fidelidade, uma melhor qualidade. Ok? Muito obrigado por fazer parte aqui desse projeto. Me senti honrado quando recebi o convite e espero, de alguma forma, tê-los ajudados. Eu peguei aqui o finalzinho da aula do Hugo e o que ele disse eu também repito, que continuo à disposição de vocês até segunda-feira de manhã. Prova é 9 horas. Quer mandar uma dúvida ali às 7? Manda, não tem nenhum problema. Eu me empolgo quando eu vejo o meu aluno estudando e confiando que eu possa atendê-lo, esclarecer aquela dúvida, tá? Um grande abraço, que Deus os abençoe e façam ótimas provas, tá bom? Beijo, valeu, tchau turma.